poema épico La Dragonté descreve como o explorador inglês Sir Francis Drake singrou o Golfo da Venezuela em 1595. Ele planejava chegar ao Lago Maracaibo, ali perto, onde existia uma colônia de espanhóis a quem ele pretendia subjugar. Mas quando Drake chegou à entrada do lago, protegido pela escuridão, seu plano foi logo frustrado de um modo espetacular. Enormes clarões de relâmpagos iluminaram a paisagem, expondo a frota como se fosse pleno dia, o que alertou os espanhóis de sua aproximação. O Lago Maracaibo é o local mais tempestuoso do planeta. A enorme massa de água, com mais de 13 mil quilômetros quadrados, é um local de tempestades quase constantes. Chega a haver 200 dias de tempestade por ano e cada evento ensurdecedor dura várias horas. Como em qualquer lugar da Terra, os relâmpagos no Lago Maracaibo resultam de cargas elétricas opostas, que se formam no interior das nuvens de tempestades. Quando há uma grande diferença de cargas dentro da nuvem, ou entre as nuvens e o solo, forma-se uma faísca que se torna um raio. Caem sobre a Terra cerca de 350 milhões de raios por ano, uma média de 11 por segundo. Sabemos disso graças a satélites no espaço e sensores no solo. Também medimos a densidade de relâmpagos na Terra, que é a frequência de raios por quilômetro, revelando onde há mais relâmpagos. Sabendo onde caem os raios e com que frequência, nos é revelado os locais mais ricos do fenômeno na Terra. Nas regiões polares, pode haver uma queda de raio por vários quilômetros quadrados por ano, mas a densidade de relâmpagos no Equador é em média dezenas de relâmpagos por quilômetro quadrado por ano por conta do maior aquecimento solar que provoca tempestades. Contudo, nada se compara ao Lago Maracaibo, no qual a ocorrência de raios alcança a média de 250 vezes por quilômetro quadrado e o coloca na posição do lugar da Terra com maior densidade de relâmpagos. Vários fatores colaboram para criar as tempestades do lago que parecem intermináveis. Em primeiro lugar, o Lago Maracaibo está a apenas 10 graus ao norte do Equador, logo dispõe de muita energia solar para alimentar as tempestades. As tempestades precisam também de vapor d'água. E a grande proximidade das águas quentes do Caribe garante um abastecimento infindável. Finalmente, as margens sul e ocidental do lago são limitadas por duas grandes cadeias de montanha. Quando os ventos frios sopram pelas encostas abaixo, eles forçam o ar quente a subir, desestabilizando a atmosfera e provocando a formação de nuvens de tempestade. Estes ingredientes se reforçam mutuamente para dar origem às tempestades mais impressionantes do planeta. Uma visão inesquecível. Há séculos, Sir Francis Drake pode ter amaldiçoado a intensa iluminação do lago, mas atualmente os navegantes bendizem este fenômeno. Eles o chamam de o Farol de Maracaibo e o usam como um farol natural que ilumina suas rotas até ao mar. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.